Muito antes de se tornar rei, Davi era apenas um jovem pastor, o filho mais novo de Jessé, da pequena cidade de Belém. Enquanto seus irmãos mais velhos estavam na guerra, servindo ao rei Saul, Davi cuidava das ovelhas de sua família, tocava harpa e compunha cânticos para Deus. A escolha de Deus. O rei Saul havia desobedecido às ordens de Deus, e o profeta Samuel foi enviado por Deus a Belém para ungir um novo rei. Chegando à casa de Jessé, Samuel viu os filhos mais velhos e fortes e pensou que algum deles seria o escolhido. Mas Deus disse: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé apresentou seu filho mais novo, Davi, um rapaz ruivo, de olhos vivos e boa aparência. Deus disse: é este. E Samuel o ungiu diante de seus irmãos. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi daquele dia em diante. Apesar de ter sido ungido, Davi voltou ao pastoreio. Enquanto isso, o rei Saul começou a ser atormentado por um espírito mau, e seus servos sugeriram trazer alguém que tocasse harpa para aliviar sua angústia. Davi, já conhecido por sua habilidade musical, foi chamado ao palácio. Quando ele tocava, o espírito mau se afastava de Saul. O confronto com Golias. Pouco tempo depois, os filisteus, inimigos de Israel, vieram guerrear novamente. Do seu exército saiu um guerreiro imenso chamado Golias, com quase 3 metros de altura, armado da cabeça aos pés. Por 40 dias, ele desafiava os israelitas: escolham um homem para lutar comigo. Se ele vencer, seremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Um dia, Davi foi levar mantimentos aos irmãos no acampamento e ouviu o desafio de Golias. Indignado, perguntou: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Apesar de sua juventude, Davi foi levado a Saul. O rei duvidou, mas Davi contou como havia matado um leão e um urso para proteger as ovelhas. O Senhor que me livrou das garras do leão também me livrará das mãos desse filisteu. Davi recusou a armadura de Saul e foi ao campo apenas com seu cajado, 5 pedras lisas e sua funda. Golias riu ao vê-lo e o amaldiçoou. Mas Davi respondeu com fé: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Com uma pedra bem lançada, Davi atingiu a testa de Golias. O gigante caiu, e Davi correu, pegou a espada dele e o matou. O exército de Israel se encheu de coragem e derrotou os filisteus. A inveja de Saul. Após essa vitória, Davi se tornou famoso. As mulheres cantavam: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Isso despertou a inveja de Saul, que passou a ver Davi como ameaça ao trono. Mesmo assim, Davi se tornava cada vez mais admirado pelo povo e pelos soldados. Ele era valente, justo e confiava em Deus. Saul tentou matá-lo várias vezes, jogando lanças, mandando soldados, e até oferecendo sua filha Mical em casamento com segundas intenções. Mas tudo isso falhou. Davi fugiu e passou anos como fugitivo, escondendo-se em cavernas, montanhas e terras estrangeiras. Durante esse tempo, ele teve a chance de matar Saul em 2 ocasiões, mas recusou-se a tocar no ungido do Senhor. Sua fidelidade e honra o distinguiram. Davi esperava o tempo certo de Deus. A morte de Saul e o reinado de Davi. Finalmente, em uma batalha contra os filisteus, Saul e seu filho Jonatas, o melhor amigo de Davi, morreram. Quando Davi soube, chorou profundamente. Com a morte de Saul, Davi foi ungido rei de Judá, e depois de 7 anos, tornou-se rei de todo Israel. Ele estabeleceu Jerusalém como capital e trouxe para lá a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Davi dançou com alegria diante da arca, vestindo apenas uma túnica simples, expressando sua adoração sincera. Ele uniu o povo, fortaleceu o exército, venceu inimigos e expandiu o território de Israel. Davi desejava construir um templo grandioso para Deus, mas o Senhor disse que essa tarefa caberia ao seu filho. Ainda assim, Deus fez uma promessa eterna: da linhagem de Davi viria o Messias, o Salvador do mundo. O pecado e o arrependimento. Mas Davi também errou.
Em um momento de fraqueza, ele viu uma mulher chamada Batseba, esposa de Urias, um de seus soldados. Tomado pela paixão, deitou-se com ela. Quando ela engravidou, Davi tentou encobrir o pecado, mas não conseguiu. Então planejou a morte de Urias, colocando-o na linha de frente da batalha. Esse ato desagradou profundamente a Deus. O profeta Natã confrontou Davi com uma parábola sobre injustiça, e quando Davi viu que era o homem da história, caiu em si e disse: pequei contra o Senhor. Davi se arrependeu sinceramente e escreveu o famoso Salmo 51, um clamor por perdão. Deus o perdoou, mas as consequências vieram: conflitos familiares, rebeliões e sofrimento. Ainda assim, Davi permaneceu fiel a Deus até o fim da vida. O legado de Davi. Davi foi chamado por Deus de homem segundo o meu coração. Apesar de suas falhas, ele amava a justiça, buscava a presença de Deus, escrevia salmos com honestidade e paixão, e governava com fé. Antes de morrer, Davi passou o trono ao seu filho Salomão, e pediu que ele seguisse o Senhor com integridade. Sua linhagem daria origem, 1000 anos depois, a Jesus Cristo, o Filho de Deus, chamado de Filho de Davi nos Evangelhos. A vida de Davi é um retrato poderoso da humanidade: coragem e pecado, adoração e erro, humildade e realeza. Mas, acima de tudo, é uma história sobre o poder da graça de Deus, que levanta os pequenos, restaura os caídos e cumpre seus propósitos eternos através de quem o ama.